Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o V de Jesus. Os nossos encontros sempre aqui às segundas-feiras, às 20h30, tendo por foco, por centro do nosso estudo, o Novo Testamento segundo o Espiritismo. Dentro das nossas sessões de estudo, a intenção é conectar a mensagem do Evangelho com a doutrina espírita para entendimento da codificação bíblica, olhando também para a codificação espírita de Allan Kardec e demais obras subsidiárias, complementares à doutrina espírita, que nos ajuda a entender, a compreender a presença do Consolador prometido por Jesus ao relembrar as suas palavras e ao nos ensinar as demais coisas. Já deixo aqui o convite para que você participe, interaja conosco pelas redes sociais, seja através da página do Facebook ou no canal do YouTube. Página do Facebook, você vai lá, curtir a página, assim como no canal do YouTube, você vai acionar o sininho de notificações depois de se inscrever para receber, então, as indicações dos novos vídeos, das novas publicações. Em ambos os casos, basta digitar NEP V de Jesus. Então, você vai poder aí se inscrever, curtir a página, estar interagindo conosco, deixando seus comentários, deixando suas observações, mesmo seus questionamentos, as suas perguntas, porque elas ajudam a enriquecer, a desenvolver os nossos estudos aqui. Gente, desse mês de junho, temos estudado, iniciamos, né, semana passada, dentre as nossas sessões, a conexão entre Antigo e Novo Testamento, sob a ótica espírita. Dentro dessa conexão, então, nós vamos buscar um dos livros do chamado Antigo Testamento, que é o livro de Ruth. Livro de Ruth. Livro esse que tem aí, pelo menos 3 milênios, né? Os historiadores vão buscar essa história contida nas escrituras hebraicas e que vem trazer uma conexão muito interessante para a gente ao olhar para o Novo Testamento, especialmente aqui, já deixei indicativo na última semana, no nosso primeiro estudo, né, em que tratamos do primeiro capítulo do livro de Ruth. É um livro de 4 capítulos apenas, né? Então, em cada um dos nossos estudos aqui na semana, dentro desse mês de junho, nós vamos olhar para um desses capítulos, em especial uma determinada porção separada aqui, texto, para que a gente analise e busque, né, sobretudo ali o centro, o núcleo central da mensagem, para perceber o quanto a Boa Nova, o quanto o Evangelho, o quanto Jesus está presente em toda a revelação, trazendo aquela que, para nós, é a intenção maior de buscar as conexões necessárias para demonstrar a unidade da revelação divina. Deus é um e demonstra, expressa, manifesta através de seus missionários a sua mensagem ao longo de todas as épocas, de todos os tempos, para todos os povos, tribos, línguas e nações. Olhando então para o livro de Ruth, já mencionamos, né, no nosso último estudo aqui, olhando lá para o capítulo 1, só para rememorar aqui, né, para relembrar do que se trata o livro. Estamos falando então de uma família que era constituída pelo patriarca Elimeleque e a sua esposa Noemi. Ambos eram hebreus, mas estavam vivendo nas terras de Moabe, portanto, terras estrangeiras. E uma época, no entanto, de grande fome geral, né? Eles vão então migrar de volta, vão, né, buscar ali o seu sustento nas terras de Moabe, vivendo lá. Mas o que acontece depois, constituem a sua família, tendo seus 2 filhos, né, Malau e Quilom, Malom e Quilom, e eles vão casar. Malom vai casar com Ruth, personagem central do nosso livro, no Antigo Testamento.
E Quilom vai casar com Orfa. Então juntam-se as duas noras ao, ao patriarca Elimeleque e a sua esposa, sogra delas, Noemi. O fato é que Elimeleque vai falecer, assim como os dois filhos de Elimeleque e Noemi, Malom e Quilom. Então aquela família que era constituída ali dos 3 homens e das 3 mulheres, vai se ver de uma hora para outra sem os 3 homens. Estamos olhando para uma sociedade do Médio Oriente, dentro daquela região, em que imperava ainda, dentro da organização social deles, né, a figura central do patriarca. Então, a ausência de homens na cabeça da casa, da família, significava, naquela época, grandes dificuldades de subsistência, de manutenção, porque uma sociedade predominantemente agrária, o trabalho, portanto, grande parte dele é um trabalho braçal, que exigia, então, força física, e as mulheres, então, se viram numa situação bastante difícil, desprovidas de apoio, de sustento, e Noemi decide, então, retornar das terras de Moabe para as terras de Judá. Retornar à sua origem, à sua terra natal, que é Belém. Belém, da Judéia, onde nasceria 2 milênios depois o Cristo Jesus. Volta então, só que num primeiro momento, estando com as suas 2 noras, ela pede para que elas fiquem, retornem às suas famílias, porque ela não tinha uma descendência, lembrando, né? A lei do levirato em Moisés deixava aquela perspectiva, então, que com a morte dos maridos, os irmãos ou primos ou parentes mais próximos poderiam, e assim deveriam fazer, dentro da questão dos deveres religiosos e civis diante da lei mosaica, né? Deveriam então abraçar aquela nova família, reconstituí-la, né? Em que fosse o irmão, fosse o primo, o parente mais próximo, casaria-se então com a viúva e daria continuidade então à manutenção, à constituição daquela família. O fato é que Noemi não tinha mais filhos, Noemi não tinha parentes mais próximos em Moabe, então ela retorna a Belém. Orfa, uma das noras, a pedido de Noemi, e ela aceita a carta, prefere retornar à casa de seus pais, então fica nas terras de Moabe. Ruth, no entanto, desde o primeiro momento diz: não, eu vou contigo, onde queres que tu fores, eu vou, diz ela lá no primeiro capítulo do livro de Ruth. E mesmo diante dos insistentes pedidos de Noemi para que ela retorne à sua família, ela vai. Ela quer uma estrangeira, nativa de Moabe, prefere retornar então com a sua sogra Noemi para as terras de Judá, para Belém da Judéia. E assim o faz. Terminamos então, na última semana, o primeiro capítulo de Ruth, com elas chegando até Belém. Ruth e Noemi. O que vai acontecer aqui, para a gente entender dentro desse capítulo segundo, é que elas chegam, vão procurar então abrigo. Tinha uma parentela mais próxima de Noemi por ali. E dentre essa parentela, havia um homem que o capítulo segundo menciona, né? Diz que ele era valente e poderoso, e da geração de Elimeleque. Quer dizer, era da família, da descendência do marido de Noemi. E o nome dele era Boaz. Boaz. Então, juntando as personagens Noemi e Ruth, temos a figura de Boaz aqui também, a partir de agora, com a figura central também deste livro. Olhando então para a sequência do que vai se desenvolver, do que vai se desenrolar,
nós vamos ver assim a preciosa ação de Ruth, demonstrando o seu caráter, demonstrando a sua virtude. Ela vai buscar trabalho. Ela vai buscar então trabalhar nos campos através da colheita, colheita da cevada, colheita do trigo. E havia um grupo de homens, naturalmente, faziam essa colheita, mas havia um outro grupo que se dedicava a serviços auxiliares à colheita de moças. E ela inicia então a sua jornada de trabalho por ali, sem saber nas terras de quem ela estava trabalhando. Mais adiante, no segundo capítulo, nos é exposto então, pelo livro que é atribuído ao profeta Samuel, de que Ruth trabalhara nas terras de Boaz. Não casual, é claro, né? À luz da doutrina espírita, nós sabemos todo o planejamento da espiritualidade em nosso favor. Então, ela vai trabalhar nas terras daquele que era parente direto de Noemi, parente direto de Elimeleque, né? Marido de Noemi. Então, pertencia ali àquele agrupamento familiar. Ruth, portanto, vai trabalhar, Ruth vai ser aceita dentro daquele grupo e depois Boaz vai ter com ela, vai conversar com ela. E ele fica sabendo da história, que ela tinha retornado com a sua sogra. Se tratava de Noemi, que era parenta dele. E aí nós selecionamos uma sequência aqui, entre os versos de 11 a 14. Então, hoje nós vamos olhar para o texto, aquele que desejar consultar conosco, Ruth, capítulo 2, versos 11 a 14. O tema central, então, nós vamos aqui comentar brevemente, é graça aos teus olhos. Graça aos teus olhos. Nós vamos entender isso olhando para o próprio texto, que eu convido vocês agora a abrirem e fazerem a leitura ou ouvirem, se assim desejar. Eu tenho aqui a tradução de João Ferreira de Almeida, Ruth capítulo 2, a partir do verso 11. Aí é Boaz falando com Ruth o seguinte. Respondendo Boaz, disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a tua terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor, verso 12, o Senhor galardoe, quer dizer, premie, recompense o teu feito, e seja cumprido a tua recompensa no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. E disse ela, disse Ruth, ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz, achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. Ela se assentou ao lado dos segadores, daqueles que faziam a colheita. Então lhe deu trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda sobejou, quer dizer, sobrou. Comeu, se fartou e sobrou do alimento. Essa é a sequência, então, dos versos de 11 a 14 do segundo capítulo do livro de Ruth, livro esse que vamos desdobrar ao longo desse mês de junho, já estamos fazendo isso aqui no nosso segundo encontro, para entender, então, as conexões com a doutrina espírita à luz do entendimento que nos traz também a mensagem do Evangelho. E por conta disso, gente, nós mencionamos como na primeira ocasião do nosso primeiro encontro, e na genealogia do livro de Mateus, há referência a essa história do livro de Ruth, no capítulo 1 de Mateus, no verso 5, a anotação de Levi é a seguinte: e Salmão
gerou de Raabe a Boaz. Olha o Boaz aqui. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé será então pai de Davi. E de Davi verá a descendência pela qual nascerá em Israel o Messias aguardado, prometido em todas as escrituras hebraicas. Para compreender aqui, gente, essa ligação através da genealogia de Mateus, olhando para o próprio livro de Ruth, né, nós temos aqui uma descendência física e que vem nos trazer então uma conexão de ordem espiritual desse casal, que aqui no segundo capítulo do livro de Ruth ainda não é um casal, né? Mas nós sabemos à luz da história e mesmo do texto aqui de Mateus que formará um casal. Segundo o olhar da doutrina espírita, o planejamento reencarnatório já atuava, levou Ruth das terras de Moabe para Belém, da Judéia, para que ela encontrasse então seu amado Boaz e lá pudesse também constituir a sua família. Mas o olhar, sobretudo, que nós queremos dar aqui nessa sequência do segundo capítulo do livro de Ruth, olhando para esses versos de 11 a 14, é olhar mesmo de entendimento sobre essa conversa, esse singelo diálogo entre Boaz e Ruth. É o primeiro momento em que Boaz vai se dirigir diretamente a ela, depois de percebê-la. E naturalmente haviam outras moças, né, dentro daquele campo que lhe pertencia, que era de sua propriedade, administrado por aqueles que trabalhavam ali junto aos que faziam a colheita, e dentre estes, como eu mencionei, haviam moços e moças. Dentre as moças, a estrangeira Ruth lá se encontrava, e os olhos de Boaz se voltaram para ela. Nessa conversa, então, ele já sabendo da história, vai então mencionar a respeito do que havia acontecido, dessa saída de Noemi e Ruth das terras de Moabe para vir até Belém. E Boaz, então, ele vai mencionar isso olhando para Ruth, num olhar realmente de elogioso, né? Num olhar realmente de compreensão de que ela havia feito algo virtuoso. Porque o que Boaz está dizendo é assim, olha, era teu direito voltar para a tua família. Você já não tinha mais o marido, não havia descendência para que te acolhesse, para que você constituísse nova família com os descendentes lá em Moab. Eles não estavam lá, eles estão aqui, em Belém. E tu não fizeste isso. Preferiste vir com a tua sogra para cá, em uma terra que ela não conhecia, em um povo que ela não tinha tido contato até então, portanto, depositando a sua fé, a sua confiança, a sua obediência, a sua resignação a um Deus que certamente ela aprendeu a amar ao lado do seu marido, do seu esposo falecido, Malom, a adoração a esse Deus único. Aquele Deus, como dizem os hebreus, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos patriarcas, que é o Deus único de todos os povos e de todas as nações. Ruth já tinha no coração esse entendimento. Ruth já entendia que poderia e deveria abrigar-se na confiança, nesse ato de entrega, nesse ato de submissão e de obediência, mantendo-se fiel ao seu núcleo familiar, foi então com a sua sogra, Noemi, para Belém. E lá mesmo, sem ter perspectiva imediata de sustento, de sobrevivência, ela se põe em uma iniciativa valorosa ao trabalho, a fazer a colheita da cevada, do trigo, junto às demais. Estando, portanto, no campo de propriedade de Boaz, Boaz está a falar com ela, elogiando essa iniciativa, né? Dizendo a ela, porque depois da morte do marido de Noemi, Elimeleque, meu parente, né, tu vieste com ela para um povo que dantes não conheceste,
vindo então para as terras de Judá, dizendo que o Senhor abençoe, que o Senhor recompense o teu feito e que seja cumprido esta tua recompensa no Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Notem o entendimento aqui de Boaz, de que, embora sob o ponto de vista material, naquele momento, ele era o protetor de Ruth, porque lhe dava o trabalho, lhe dava o sustento, lhe dava o abrigo, assim como para os demais trabalhadores. Ele era um benfeitor para aquela comunidade. A visão dele não é que ele estava nesta posição de recompensá-la ou de abrigá-la debaixo de suas asas, como ele usa aqui no símbolo, no aspecto de proteção, de amparo, de consolo. A situação de fragilidade de Ruth, tanto pelo aspecto social da época em que se encontrava a mulher, assim como diante da circunstância mesmo, da falta de sustento e de abrigo, tudo isso é exposto aqui e colocado por Boaz no entendimento de que tudo isso estava debaixo da proteção não dele, mas que ele era um instrumento do Deus de Israel e, portanto, do Deus único, o único Deus Pai de todos nós. Por isso ele diz que o Senhor, nosso Deus, te recompense. Que ele, então, sob cujas asas tu vieste se abrigar, que ele te abrigue. Esse entendimento por si só traz para nós a devida compreensão de que tudo nesse mundo passa pela gente, mas de fato não nos pertence. Ainda que usando o direito de propriedade da nossa lei civil esteja lá inscrito no nosso nome, devemos, com um olhar espiritual, compreender que absolutamente tudo aqui na Terra nos é dado por empréstimo. E se é empréstimo, é temporário. Está conosco hoje, pode não estar amanhã, pode passar uma vida inteira conosco. Mas em todas as coisas deveremos prestar contas do bom ou mau uso que fazemos desses instrumentais do progresso e da evolução das comunidades em que vivemos, especialmente quando olhamos para o nosso núcleo familiar imediato. Boaz estava nesta condição, assumiu esta responsabilidade e demonstra aqui no texto do segundo capítulo do livro de Ruth ter esta consciência. Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele é o grande administrador. Jesus, lá no Novo Testamento, não vai nos dizer que ele era a videira verdadeira e que o Pai era o lavrador. Portanto, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que de fato cultiva a sua vinda, a sua vinha, nos oferece os seus frutos valorosos, é o mesmo que nos mantém, que nos sustenta nas dificuldades, nas aflições, que nos traz, sim, consolo, amparo, direcionamento, entendimento e sabedoria para compreender aquilo que vem do alto. Boaz, nessa conversa aqui, inicial conversa com Ruth, está falando isso para ela. E Ruth vai retornar essa conversa num ato de gratidão. O que nós vamos encontrar aqui, é bom que a gente foque nisso, é um coração grato. Por isso que o nosso estudo hoje é intitulado Graça aos teus olhos. Porque é isso que ela vai dizer. Verso 13 desse segundo capítulo do livro de Ruth, ela retorna a fala para Boaz para dizer: Ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva. Fora tocada no sentimento por aquele ato de generosidade e sabedoria de Boaz, de entregar todas as coisas ao Deus que ele cria, e Ruth também. Embora fosse Boaz um hebraico, embora fosse Ruth uma estrangeira,
Era o mesmo Deus que abrigava, consolava e dava entendimento a ambos. Ela falando então a Boaz, complementa: não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas, porque havia outras moças ali, servas, criadas, trabalhadoras também, na colheita da cevada do trigo, muitas delas seguramente hebreias, merecendo de repente, dentro daquele olhar muito particular da época, um olhar de maior favorecimento da parte de Boaz. No entanto, Boaz está olhando para a estrangeira Ruth, a acolhendo, a abrigando e lhe dando sustento. Nós vamos perceber aqui, é a mensagem que nós queremos deixar aqui para introduzir, para depois, na semana que vem, a gente partir para o terceiro capítulo, que Boaz aqui está a representar não só uma atribuição dada por esse próprio Deus, nosso Pai, chamado e nomeado aqui no livro de Ruth, o Deus de Israel, como ele está a representar a figura, a personificação, como um tipo do Messias futuro. Sim, Boaz está a personificar aqui a ação de Cristo Jesus sobre nós. Independente de quem sejamos, sobre o ponto de vista de sexo, raça, de onde viemos, somos hebreus ou estrangeiros? Deus é o mesmo Pai para todos. É o Deus de Boaz, é o Deus da estrangeira Ruth. Finaliza aqui a conversa no verso 14, com Ruth dizendo, o Boaz está a dizer para Ruth, depois dessa fala agradecida dela, já é hora de comer, achega-te aqui, come do pão, molha do teu bocado no vinagre, alimenta-se. Chama ela, portanto, para pertencer àquela comunidade, para dali, depois do seu trabalho, receber o seu sustento. Merecida a recompensa, como Boaz já havia dito. Ela se assentou então ao lado dos demais que participavam na colheita. Se alimentou, se fartou e ainda sobrou alimento. A ideia aqui de fartura, a ideia do alimentar-se, a ideia mesmo disso, que isso exceda, isso possa sobrar para os outros, tem a ver não apenas e tão somente com a narrativa que fala sobre o sustento de ordem física e material que todos nós precisamos. O sustento aqui, sobretudo, é aquele pão da alma. Aquele pão que no Novo Testamento nós vamos ouvir que desceu do céu. Representando o nosso Jesus amado, o Cristo de Deus, que nos traz este pão, este alimento, que nos farta, que nos dá fortificação diante das aflições, que nos posta diante da vida com coragem, com a resignação, com a confiança que devemos ter de que nenhuma parte, mesmo que tenhamos diante de nós trevas, que não enxerguemos nada diante dos nossos olhos, este mesmo Deus, através do seu Cristo, nos visita diariamente, através de bênçãos silenciosas e muitas vezes não detectadas pelo nosso olhar humano. Nas sutilezas da simplicidade cotidiana, Deus nos visita
nas bênçãos do Cristo, todos os dias. Volto a esse aspecto da narrativa do livro de Ruth, para que tenhamos esse mesmo olhar, um coração grato diante da vida. E que possamos, como Ruth, dizer: consolaste-me, falaste ao meu coração, não sendo eu nem ainda como uma de tuas criadas. Achei, e todos achamos, graça diante dos olhos do nosso Senhor. É na compaixão, é na misericórdia, é na benevolência de Deus para conosco que encontramos a esperança consciente, que encontramos o amparo, que encontramos a direção, que encontramos essa rota segura para percorrer caminhos, ainda que venhamos a tropeçar, cair, ralar os joelhos, levantemos, nos postemos de pé, levantamos a cabeça e vamos adiante. Porque aquele que nos ampara, direciona e consola, jamais, jamais nos abandonará. Amados, essas foram as nossas breves reflexões a partir desse segundo capítulo do livro de Ruth, que vamos estudar, continuar a estudar aqui dentro desse mês de junho. Semana que vem, dentro do nosso terceiro capítulo desse livro, continuaremos aqui as nossas ponderações para poder aprender um pouco mais à luz da doutrina espírita, fazendo essas conexões com o Evangelho de Jesus, aprendendo mesmo dentro das tradições antigas da primeira revelação, do chamado Antigo Testamento, o quanto um pré-evangelho anunciado, exposto, declarado para a nossa contribuição diante da vida, para que tenhamos então esse olhar voltado a tudo que do alto nos visita para a nossa evolução. Deixando então aqui para vocês meu abraço, meu agradecimento. Deixem aí seu comentário, sua sugestão, para que a gente possa então interagir e dar continuidade aqui ao nosso estudo do Novo Testamento segundo o Espiritismo. Convidando vocês então para que através das nossas redes sociais, seja através da página do Facebook ou no canal do YouTube, você digite lá NEPV de Jesus, se inscreva, possa compartilhar também, levar adiante a nossa mensagem, acionar o sininho de notificações na página do YouTube e receber os nossos vídeos. Esteja, permaneça conosco nesse caminho de desenvolvimento da nossa consciência no Evangelho. É Cristo Jesus para todos aqueles que já despertos no entendimento sabem que de fato Ele é caminho, verdade e vida para todos nós. Meus votos aqui de muita paz, de muita luz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até breve.